Então eu gostaria de colocar para vocês a importância daquilo que é essa batalha a respeito do aborto. Por quê? Porque nós, cristãos, temos que compreender que o que está em jogo com essa história do aborto não é somente a vida das crianças, o que já faria disso uma nobre causa, tá? Salvar a vida das crianças já é uma causa nobre. Mas o que está em jogo aqui não é somente isso. O que está em jogo aqui é o futuro, a existência do cristianismo na face desse planeta. E vou dizer por quê. A coisa é muito mais séria do que simplesmente uma legislação sobre o aborto. O aborto é uma decisão que as grandes instituições internacionais tomaram. Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação MacArthur e Companhia Limitada. Eles decidiram que eles precisam controlar o número de pessoas nesse planeta. É uma decisão deles, eles querem isso porque eles acham que o problema da riqueza na Terra é que tem gente demais na Terra. E eles precisam acabar com isso. Então, para acabar com isso, eles têm uma grande adversária que se chama Igreja Cristã. A Igreja Católica, mais especificamente, porque a única igreja cristã de organização mundial chama-se Igreja Católica. Tá? Então, eles têm um projeto globalista, a Igreja Católica tem também um projeto. O projeto deles é o projeto de ter um mundo com menos pessoas o possível, para que a gente possa viver confortavelmente, materialisticamente, nesse mundo, sem criança para importunar. O projeto da Igreja Católica é também internacional, global, é que todas as pessoas creiam em Jesus Cristo, não é? E sirvam a Ele. São dois projetos que conflitam entre si. Por quê? Porque eles, para diminuir a quantidade de pessoas no planeta Terra, eles têm investido pesado, com capital internacional pesado. Estou falando aqui de milhões de dólares. Eles investem pesado em causas que diminuem a quantidade de população na face da Terra. Quais são as causas? Primeiro, o gaysismo, movimento gay. Eu não sei se vocês notaram, mas homossexuais não reproduzem, né? Eles não dão à luz. Então, quando você vai e investe na cultura gay, você está investindo numa cultura de morte. Por quê? Porque a humanidade não irá se reproduzir. Segunda coisa, contracepção. Então, a coisa das camisinhas, dos anticoncepcionais, etc. e tal, é uma coisa realmente para fazer de tudo para diminuir a quantidade de pessoas aqui nesse planeta. Aborto. É a terceira causa importantíssima. Quarta causa, esterilização de massa nos países mais pobres. Então, qualquer coisinha, né? Isso se investe pesado em faculdades de medicina, qualquer coisinha, já vamos, né, tirar o útero, ligar as trompas, fazer laqueadura. Qualquer coisinha que a mulher tem, não, porque você vai desenvolver um câncer, sei lá o quê, etc e tal, e a mulher já, então fica estéril. Vasectomia e Companhia Limitada. Tá? Então, existe um capital internacional, e isso aqui não é opinião do Padre Paulo. Estas pessoas querem implantar isso, mas tem uma grande inimiga, chama-se Igreja Católica, que jamais irá aceitar a cultura da morte. O Papa João Paulo II,
Papa Bento XVI já denunciaram inúmeras vezes essa cultura da morte. É uma cultura da morte. Ou seja, vida é problema. Dar à luz é problema. É uma cultura da morte, de autodestruição. A humanidade está se destruindo. Então, eles querem, desejam, precisam acabar com o cristianismo. Entende? Só que acontece o seguinte, gente. Como acabar com o cristianismo? Só tem um jeito. O único jeito de acabar com o cristianismo é entrando dentro dele. Entendeu? É você colocar gente dentro do cristianismo que não é cristão. Padres, teólogos, bispos, pessoas que se fazem de cristão, posam de cristão, né? Aí você tem bispos que fazem declaração a favor do PT, que se rasgam as vestes, se descabelam para salvar o PT, o belíssimo partido deles. Acontece que esses bispos da teologia da libertação já estão tão desacreditados que eles fariam um grande favor para o PT se eles não se manifestassem mais. Por quê? Quando vem a assinatura do fulano, dá até vontade de rir, porque está tão desacreditado. Que autoridade que esse sujeito tem? Passou a vida inteira servindo comunista, sendo capacho de comunista dentro da igreja. Então, o jeito que eles têm de acabar com a igreja é por dentro da igreja. É infiltrando ideias, não necessariamente pessoas, mas ideias. Como é que a infiltração de ideias se deu dentro da igreja católica? Em primeiro lugar, por exemplo, nas faculdades de filosofia. Quando os bispos do país compraram a ideia, na década de 80, compraram a ideia de que era necessário que os padres tivessem um diploma reconhecido pelo MEC. Que se os padres não tivessem um diploma reconhecido pelo MEC, os padres seriam inferiorizados. Só que acontece que o MEC não reconhecia, naquela época, a existência de uma ciência chamada teologia. A única ciência que poderia ser reconhecida pelo MEC era a filosofia. E então, os bispos alegremente matricularam seus seminaristas nas faculdades de filosofia, de chamadas universidades católicas, que estavam todas infiltradas de comunistas, sem vergonha, safados, malucos, revolucionários, que doutrinaram os nossos seminaristas para o ceticismo, para o relativismo cultural, moral. E assim, os seminários se transformaram em fábricas de comunistinhas. Entende? Muita gente acha que o negócio da igreja se deu, a transformação da igreja católica se deu mais pela infiltração de comunistas dentro da igreja. Pode ser que isso tenha acontecido lá na década de 30. Mas o fenômeno mais recente, o fenômeno que nós hoje enxergamos, é o fenômeno de que rapazes bons, cheios de vontade de servir a Deus, com fé católica reta, rapazes de ouro, entraram dentro do seminário e foram lenta e gradualmente perdendo a fé dentro dos nossos seminários por causa das faculdades de filosofia reconhecidas pelo MEC. E assim, depois de 20 anos, 30 anos, de uma geração inteira de padres formados nesse tipo de ceticismo, nós estamos no ponto de reconhecer também a teologia. Porque agora a teologia ela é feita no Brasil de um jeito completamente não católico. Por quê? Aquelas crias de pequenos comunistas da década de 70, hoje são todos bispos, professorões, doutores, gente importante dentro da igreja, que agora ensinam teologia com aquele viés marxista. Então agora nós já podemos exigir o reconhecimento científico da teologia, como de fato o MEC abriu as portas, e agora nós já temos a teologia como faculdade aceitável. Por quê? Porque o jeito de fazer teologia no país já mudou.
Então nós temos dentro da igreja uma infiltração de gente que está lá dentro com uma mentalidade viral. Ou seja, é um vírus que está lá dentro para corroer e destruir o cristianismo desde dentro. Essa mentalidade revolucionária. O que é que isso tem a ver com o abortismo e essa cultura de morte, não é? Dos Rockefeller e Companhia Limitada. Acontece o seguinte, gente, que por articulação satânica, aquilo que os socialistas e marxistas desejam coincide exatamente com aquilo que os liberais metacapitalistas desejam. Eles têm, os dois têm um inimigo comum, a Igreja Católica. Os dois desejam o aborto, desejam a destruição da moral cristã. É a finalidade deles. Eles querem destruir a moral cristã. Eles desejam a todo custo destruir a moral cristã. Então, vejam só. Aqui que está a coisa. Aqui que está a realidade. Eles querem a todo custo fazer com que nós deixemos de pensar de forma cristã. A igreja é o grande empecilho. Só que acontece o seguinte, isso daí é um projeto impossível. Eles já perderam. Por que é que eles já perderam? Por que é que nós já ganhamos? Por várias razões. Vamos pegar só o exemplo do aborto. Eles têm três grandes empecilhos para implantar a causa do aborto no mundo. Que é muito fácil, gente, a gente implantar a cultura da vida que a igreja quer. Muito fácil. Por quê? Porque nós temos a verdade do nosso lado. Então, são três coisas que impedem eles de levarem para frente esse projeto de cultura da morte. Primeiro, eles querem acabar com a existência da igreja. Ora, isto só é utópico, irreal. Eles não irão conseguir acabar. Por quê? Porque eles, para manterem essa cultura da morte, eles precisam pagar milhares, uns 50 mil pessoas espalhadas nesse mundo, pagos com dólares, caríssimo o serviço deles, para implantar a cultura da morte no mundo. Eles estão lá, injetando dinheiro. Essas fundações internacionais, né? Rockefeller, MacArthur, e Ford e Companhia Limitada. Estão lá injetando dinheiro. A ONU trabalhando nisso. Esse povo todo é pago com dólares caríssimos, serviço especializado. Para fazer uma cultura da morte. Enquanto a igreja, ela tem pelo menos 500 mil de padres espalhados no mundo, formados em filosofia e teologia. E a igreja jamais irá aceitar a cultura da morte. E a igreja tem uma capilaridade que eles não têm, ou seja, nós chegamos ao povo enquanto eles estão nos escritórios. Isso quer dizer que eles não vão conseguir destruir a igreja. Por mais que eles façam um grande estrago, e estão fazendo um grande estrago dentro da igreja, eles não vão nunca conseguir destruir a igreja. Entendeu? Podem diminuir o tamanho dela, mas ela vai sempre estar aí, e vai sempre incomodar, e vai sempre ser um problema. Essa é a primeira dificuldade que eles têm. Eles são burocratas pagos. Nós somos cristãos no mundo. Não estamos ganhando nada com isso. Nós só queremos a fidelidade do nosso Senhor. Segunda coisa. Segunda dificuldade dessa causa abortista. Eles estão indo contra a ciência. Por quê? Porque a ciência atual, com o avanço da tecnologia, está mostrando cada vez mais que o embrião é um ser humano. Nós já conseguimos, com a tecnologia, colocar câmeras dentro do útero da mulher para ver o pequeno embriãozinho de 1 centímetro ali, que já está todo formado, bonitinho, como uma criança. Entenderam? A tecnologia, a cada dia mais, mostra que aquilo que está lá na barriga da mulher é um ser humano. Então eles estão combatendo um combate perdido, porque eles estão indo na contramão da ciência. Terceiro ponto.
eles não vão ganhar essa batalha porque existe a natureza da mulher criada por Deus. A natureza da mulher criada por Deus é a natureza de ser mãe. Então o que acontece, gente? A depressão da mulher, depois que ela realiza um aborto, não é uma coisa cultural. É algo biológico hormonal. Em qualquer cultura do planeta, cristã ou não cristã, uma mulher que realiza o aborto irá ficar depressiva. Uma mulher cristã que faz um aborto e depois vai lá, se confessa, ela crê no perdão. Mas a natureza dela não crê. Está entendendo? Ela aceita aquilo por fé em Deus. Mas existe algo na natureza dela que se revolta e faz com que ela não aceite aquilo. Por quê? Porque os hormônios da mulher foram feitos por Deus para que ela fosse mãe. E quando ela comete uma violência contra ela mesma, porque é uma violência contra a criança, em primeiro lugar, mas é também, em segundo lugar, uma violência contra ela mesma. Quando a mulher realiza a violência contra ela mesma, de tirar a criança, ela necessariamente entra num ciclo de reações hormonais em que o seu próprio corpo protesta aquilo que foi realizado. Então, o homem, quando o homem coopera no aborto de uma mulher, ele pode ficar deprimido? Pode. Pode ficar com um complexo de culpa? Pode, mas isso é cultural. Entendeu? É a consciência do homem que está ativa ou não. É o homem que tem ou não tem consciência daquilo que ele fez. Mas a mulher não é cultural. A depressão da mulher que comete o aborto não é cultural, ela é biológica, somática, hormonal. É independente da cultura a qual essa mulher pertence. Portanto, esse pessoal que trabalha para a causa do aborto são simplesmente idiotas. Eles têm 3 dificuldades invencíveis que eles não serão capazes de, digamos assim, ultrapassar. De nossa parte, por que é tão importante nós trabalharmos para a cultura da vida? Nós, cristãos, católicos. Porque acontece o seguinte, gente. O que é que está acontecendo com a Igreja Católica nos últimos séculos? Nós estamos cada vez menos conseguindo convencer as pessoas, cada vez menos conseguindo evangelizar as pessoas, cada vez menos conseguindo catequizar as pessoas, de tal forma que as pessoas, uma vez que elas são cristãs individualmente, elas expressam o seu cristianismo socialmente, então nós criamos uma cultura cristã. Não era isso que havia na Idade Média? Na Idade Média as pessoas eram cristãs, eram catequizadas e, portanto, havia uma sociedade cristã. Uma sociedade pecadora, cheia de defeitos, etc., mas que vivia dentro de um mundo cristão. Nós fomos perdendo a capacidade de influenciar culturalmente o mundo. Por quê? Porque o mundo está fazendo com que os cristãos, cada vez mais, sejam cristãos no armário, escondidinhos. Entendeu? Cristãos escondidos, que tem que ficar só cristão dentro de casa. Lá em casa você acende sua vela, reza o seu texto, mas não mostre nada disso em público. Não mostre nada disso lá fora. Você não pode manifestar o cristianismo no mundo. Não é? Então nós não somos mais capazes de produzir cultura. Qual é a grande acusação que eles fazem nesse debate? É que esses padres e pastores querem agora mandar no Estado, mas o nosso Estado é um Estado laico. Não é? Ou seja, cristãos, vocês têm direito de existir em casa, na catacumba. Mas vocês não têm direito de existir em público. Quem manda no mundo somos nós, não cristãos. É essa a coisa. Ora, se nós queremos sair disso, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser capazes de convencer as pessoas para que elas
coloquem seus valores cristãos na prática, na política, nas ruas. Entenderam? Mas como é que nós vamos conseguir isso? Como é que nós vamos conseguir? Pretendemos mudar as pessoas. Se nós não conseguimos nem convencer a mãe que ela não pode matar a sua criança. Se a gente não consegue isso, que é uma coisa tão óbvia, se a gente não consegue impor uma cultura da vida, ou seja, uma cultura de que, mamãe, não mate seu filhinho. Isso que é uma coisa óbvia, evidente, clara, patente. Como é que nós pretendemos agora querer convencer a sociedade de que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez homem, que é uma coisa que não é tão óbvia assim? Que Ele morreu na cruz para nos salvar, que não é tão evidente. Que Ele ressuscitou ao terceiro dia, por isso estamos salvos, que ninguém enxerga isso a não ser os olhos da fé. Entenderam? Então nós temos que iniciar a batalha cristã nestes campos, que são campos mais evidentes, mais racionais, mais claros, né? Para aqueles que veem, que enxergam. Não que a fé não seja racional, mas nós temos que partir de uma racionalidade comum que todo mundo seja capaz de enxergar. É por isso que o tema do aborto é um tema tão importante para, por exemplo, uma sociedade cristã acordada como é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o movimento conservador, ele se reúne ao redor de quê? Do tema do aborto. O tema do aborto ele é emblemático, ele é discutido em todas as eleições americanas. Nós estamos assistindo pela primeira vez uma discussão a respeito do tema do aborto no Brasil. E o pessoal do lado de lá está completamente incomodado com isso, porque os cristãos acordaram. Está entendendo? Então, gente, existe uma sabedoria nisso daqui. Existe algo de importante em nós mantermos, mesmo depois do debate eleitoral, aceso esse tema. Digo para vocês com toda tranquilidade, há um mês atrás eu não cria que isso fosse possível no Brasil. Eu conheço profundamente a sociedade americana e sempre invejei o fato de que os cristãos nos Estados Unidos têm uma voz ativa dentro da política. Entende? Ou seja, o fato de uma pessoa ser cristã tem voz ativa. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos é um país maravilhoso, sem defeitos. Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que só existe um país no Ocidente, que eu conheça, que na hora das votações, o cristianismo entra no debate eleitoral. Chama-se Estados Unidos da América. Entenderam? É o único que eu conheço. Os Estados Unidos pode ser cheio de defeitos, mas nesse campo da política, eles têm algo que eu invejo. E é isso. Então, eu tenho colegas americanos que estudaram comigo em Roma, não é? Que são padres. Por exemplo, tem uma diocese perto de Chicago, o responsável pela pastoral Provida foi meu colega de turma. É meu melhor amigo nos Estados Unidos, objetivamente. É o americano que é meu amigo mais íntimo. Chama-se Padre Thomas Milota. Eu, quando fui aos Estados Unidos, esse ano, na Quaresma, eu assisti um negócio que para mim era, assim, irrealizável, impensável, insonhável, que eu já estou começando a sonhar isso aqui no Brasil. No estado de Illinois, que é onde fica Chicago, onde ele mora, no estado de Illinois, todas as dioceses católicas do estado de Illinois, vocês sabem que os Estados Unidos não é um país católico, né? De maioria católica. Todas as dioceses católicas do estado de Illinois foram para a capital, Springfield, com o seu pessoal pró-vida. Eles celebraram uma missa presidida pelo cardeal de Chicago. Nessa missa, depois terminou a missa, veio um assessor do regional da Conferência dos Bispos americana com um papel.
dizendo, olha, nós vamos agora então para a Assembleia Legislativa do Estado. E nós vamos pedir audiência aos nossos deputados. E eles lá têm deputados e senadores também no nível estadual. Tem deputado e senador também. Tem senador estadual e deputado estadual. Nós só temos deputado estadual, né? Então, nós vamos visitar nossos deputados e senadores e temos essa lista de pedidos aqui, que são os pedidos, né, que nos interessam enquanto católicos. Por exemplo, ajuda para tem uma lei de ajuda financeira para os pais de abatimento no imposto de renda, para os pais que têm filhos matriculados em escolas católicas. No estado de Illinois, o aborto é permitido. Então, eles querem agora passar uma lei obrigando cada mulher que vai abortar a fazer, antes de fazer um aborto, fazer um ultrassom. Por quê? 90% dos casos de mulheres que querem abortar, depois que elas veem o ultrassom e veem a criancinha lá dentro, elas desistem de abortar. E coisas assim. E eles foram lá para pressionar os deputados e dizer, nós católicos estamos aqui e nós queremos que vocês votem isso. E prestem atenção, se vocês não fizerem isso aqui, nós não vamos votar você na próxima vez. Entenderam? O que é cidadania? Enquanto católicos, fiéis, leigos. Isso não é padre fazendo isso. Mas tinha lá, claro, também os padres foram, junto com seus fiéis, mas foram os fiéis lá visitar os deputados e senadores. Isso, para mim, era uma coisa impossível, impensável no Brasil. Eu só estou começando a sonhar com isso um dia. Já estou começando a sonhar com isso. Por quê? Porque eu estou vendo que o Brasil, os cristãos do Brasil, acordaram para o fato de que nós somos uma maioria, que essa maioria de cristãos que está no país é uma maioria muda. Nós não estamos fazendo política, nós não estamos determinando o futuro do nosso país, nós estamos quietos deixando que os ateus, safados, salafrários, sem vergonha, cuidem do país. Os revolucionários, os abortistas, entendeu? Quer dizer, nós estamos permitindo que criminosos falantes mandem, porque os virtuosos silenciosos não fazem nada. E agora parece que os cristãos acordaram. Gente, a gente pode falar. Nós abalamos uma eleição presidencial, porque já foi uma vitória.